você sobre um campo que é bastante disputado e que a gente precisa estar alerta, a gente precisa conhecer como funciona para que a gente possa vencer, e vencer pela fé em Cristo Jesus, no campo de batalha da mente. Eu quero começar essa série com você hoje, com a igreja, que fala sobre a batalha da mente. Agora mesmo, nesse momento, há uma batalha ocorrendo no mundo espiritual, nesse exato momento, pela disputa desse terreno tão precioso, a mente das pessoas. É mesmo, pastor? Está acontecendo uma batalha agora? Isso quer dizer que o diabo está furioso, os demônios estão furiosos e a igreja está batalhando, guerreando com o diabo e os demônios? Não, não é isso. Até porque a Bíblia diz que sobre o diabo e os demônios e todo o inferno, Jesus já batalhou, Jesus já lutou, e a Bíblia diz que Jesus os expôs ao vexame público naquela cruz, quando triunfou sobre todos eles. Então a igreja, na perspectiva da nova aliança, não é um exército de luta, de batalha. A igreja de Jesus é um exército de ocupação. Nós já partimos da vitória de Jesus e ocupamos os espaços que fazem parte do legado de Jesus para nós, e desfrutamos dos despojos que são parte do legado de Jesus para nós. Essa igreja não está guerreando contra Satanás, ele está derrotado, ele foi humilhado. Todos os demônios e o inferno inteiro foi humilhado por Jesus naquela cruz, quando ele triunfou sobre todos eles. Eu sei que tem um monte de gente aí que vive uma vida como se estivesse guerreando, batalhando com o diabo para cima, para baixo, para lá e para cá. Mas não é essa a verdadeira batalha que você tem que se preocupar, porque essa batalha Jesus já venceu. A Bíblia fala que o diabo foi desarmado e que naquela cruz ele triunfou sobre o diabo e todos os principados e todo o inferno. A igreja é um exército de ocupação que avança e que segue, não a partir de algo que a gente tenha que conquistar, mas a partir da vitória já conquistada por Jesus Cristo. Amém, gente? Você entendeu isso aí? Pastor, eu entendi. Então há um campo de batalha que a gente precisa estar atentos, há um campo de batalha que a gente precisa estar alertas. Sim, o verdadeiro campo de batalha que a gente precisa estar alerta, atento, é o campo de batalha na mente. E você vai ver isso comigo a partir dessa série, não somente hoje, mas em alguns domingos. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos de 3 a 5, eles dizem assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Você pode dizer fortalezas. Anulando nós sofismas, diga sofismas, e toda altivez, diga altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento, diga pensamento, à obediência de Cristo. Eu quero que você, a partir dessa série e a partir de hoje, entenda que essa é a verdadeira guerra espiritual. A verdadeira guerra espiritual não é a guerra contra o diabo e os demônios, porque nessa guerra Jesus já lutou e venceu, triunfou. A igreja parte desse princípio, a igreja parte dessa vitória. Mas existe uma batalha, e essa é a verdadeira guerra espiritual, é a batalha pelas mentes. É uma batalha que acontece em um campo chamado de psique, um campo mental, a batalha da mente. E eu quero que você, a partir desse texto que nós lemos aqui, você perceba que o texto traz alguns elementos que se constituem enganos que muitas vezes sobrevêm sobre a nossa mente, e que, se a gente não estiver firmado na palavra, esses enganos começam a crescer, e a gente, ao invés de estar firmado na palavra e ter uma mente sadia, uma mente influenciada, dirigida, orientada pela palavra,
Se a gente não ficar atento, essas coisas vão crescendo, esses enganos vão crescendo e de repente você está com fortalezas, com sofismas estabelecidos, paradigmas na sua mente que te impede de ver com clareza a palavra de Deus. Veja que o texto fala sobre pensamento. E esse é o primeiro nível, o nível mais simples. Não sei se você já notou, talvez não muito dentro da igreja, quando você está aqui levantando as mãos, adorando a Deus, ouvindo a palavra, mas a semana está aí pela frente, e na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, e assim por diante a semana inteira, Deus quer continuar trabalhando na sua vida, falando com você, Deus quer continuar ministrando ao seu coração, Deus quer que você continue guardando a sua mente na palavra. Não sei se você já percebeu, mas por diversas vezes, pensamentos que muitas vezes brotam, você não sabe nem de onde veio aquilo, e tudo começa com um simples pensamento, uma ideia, uma seta lançada, às vezes uma coisa que vem para te perturbar, te tirar a paz, pensamentos do tipo, cara, eu acho que essa semana está tão difícil, Deus não me ama. Alguém já viu isso? Deus não me ama. Olha, Deus não tem mais chance para mim, eu já errei tanto nessa área da vida, que eu tenho certeza, eu não tenho mais o perdão de Deus. Às vezes um pensamento ou outro, cara, a coisa está tão fria na minha casa, eu acho que eu não amo mais a minha esposa, ou eu não amo mais o meu marido. E pensamentos começam a brotar, setas que vêm nesse campo de batalha da mente, que se eu e você não tivermos estabelecidos na verdade da palavra, a gente começa a dar campo para isso, e o que começa com um simples pensamento se transforma numa altivez. A altivez é um segundo nível, no grego rupsoma, que significa um lugar ou coisa elevada, uma barreira. E aquilo que começou com um pensamento que surgiu na cabeça, e ao invés de você já combater esse pensamento com a palavra, porque a Bíblia diz que a gente tem que renovar a nossa mente com a palavra, na palavra, você foi dando lugar àquele pensamento, e aquele pensamento foi crescendo e de repente se tornou uma altivez, se tornou uma barreira, e uma barreira dentro do teu psique, da sua mente, que começa a te impedir de enxergar a coisa com clareza. Por isso o texto fala sobre esses níveis de engano. E se você ainda continua dando margem a isso, e nesse campo de batalha da mente, começou com um pensamento, se transformou em uma altivez porque você começou a dar margem para aquilo, e ao invés de observar a palavra, você começou a dar margem para achar que aquilo é a verdade, e essa altivez se torna uma barreira que te impede de ver de fato, e a coisa vai crescendo e se transformando em um sofisma. E um sofisma é um argumento falso, é uma imaginação vã, é um engano que parece verdade, mas é um engano. Vou dar para vocês alguns exemplos de sofismas. Por exemplo, para que você possa estar atento e alerta a isso. Deus é amor. E muitas pessoas dizem, o amor é cego. Já ouviram falar isso? Deus é amor, o amor é cego, então Deus é cego. Isso é um sofisma. Frases que muitas vezes você ouve, que você ouve num filme, que você ouve numa novela, que você ouve numa conversa aí fora, e que vem ao seu pensamento, e aquilo começa a crescer, pensamento, altivez, uma barreira se estabelece, e um sofisma que você passa a acreditar. Não exatamente numa frase como essa, mas para você entender como coisas às vezes tentam se estabelecer em nossa mente, e se a gente não tiver com a palavra enraizada em nós, a gente começa a cair nessas ciladas. Quer ver um outro sofisma? Pessoas que querem emagrecer, por exemplo, fazem o quê? Dieta, não é isso? E dietas recomendam, por exemplo, o consumo de verduras e de peixes, carne branca, carne magra. Elefantes comem verdura e baleias comem peixe, logo quem faz dieta engorda. Você percebe que isso tem dentro do bojo disso aí, verdades misturadas com mentiras? Isso é um sofisma, que tenta, através da mistura de uma verdade com mentiras e enganos embutidos, trazer para nós e para nossa mente, se estabelecer em nossa mente, sofismas que muitas vezes nos impedem de ver e viver a verdade que só a palavra de Deus tem para nós. Tudo começa com o quê? Um simples pensamento,
que se não cuidar, vira uma altivez, uma barreira, que se não cuidar, um sofisma, um engano que se estabelece, e você usa até aquela frase como uma frase da vida. Bota a frase no Instagram, bota a frase no Facebook, WhatsApp, né? Escreve lá, né? Quantas frases você vê que são sofismas, são mentiras, são enganos, mas tem ali verdade misturado com mentira, e isso bloqueia a mente e impede de ver com clareza. Quando a gente não cuida do pensamento, não cuida de uma altivez que se estabeleceu, uma barreira, um sofisma que se estabeleceu, e você começa a cantar e falar aquilo, se esquecendo de dar lugar à palavra, você pode se deparar com uma verdadeira fortaleza instalada na sua mente. E uma fortaleza é um convencimento profundo. Veja que o texto é claro em dizer: pensamentos, altivez, sofismas, fortalezas. E no texto ele traz de cima para baixo. Eu fiz uma explicação de baixo para cima, do mais simples até o mais forte convencimento, a partir de uma verdade misturada com uma mentira que se estabelece como uma barreira, um conhecimento profundo, um convencimento profundo sobre algo. E nessa aí, muitas pessoas vão entrando sem perceber, entrando numa mentira, e barreiras e problemas sérios são estabelecidos na mente e elas não conseguem enxergar com clareza. Vocês estão percebendo que esse é o verdadeiro campo de batalha? Sabiam disso? Esse é o verdadeiro campo de batalha que eu e você temos que estar alertas. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa renovar a nossa mente na palavra. Pastor, como que isso acontece de fato? Quando você recebeu Jesus, a Bíblia diz que você se tornou uma nova criatura. E como uma nova criatura, você recebeu um novo espírito. Esse espírito é um com Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando ele foi à cruz, nós fomos com ele. Quando ele morreu na cruz, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, como novas criaturas em Cristo Jesus. No seu espírito, você é santo, você é justo, você é remido, redimido, você é completamente perfeito, santo em seu espírito, mas a sua alma, a sua psique não resetou. A nossa alma, a nossa psique precisa ser ensinada, precisa ser renovada e ensinada pela palavra. E essa alma estava por muitos anos acostumada a liderar, a tomar a frente. E essa alma e essa psique, ela vai muito daquilo que ela recebe de inputs que vem dos 5 sentidos. Ela costuma crer, por exemplo, somente naquilo que vê, que pega, que cheira, que percebe. Essa alma, ela depende das evidências das circunstâncias para crer. E por isso que ela começa a ver coisas, e às vezes um pensamento que vem, uma seta, um dardo, e esse pensamento se transforma em uma altivez, se transforma em um sofisma, em uma fortaleza, e pessoas não conseguem enxergar com clareza, porque a mente está bloqueada. Essa mente precisa da palavra. Você que é uma nova criatura, hoje, o Espírito que habita em você, o seu Espírito, o Espírito humano, esse Espírito que você e eu recebemos dessa nova criação em Jesus, é esse Espírito agora que está na frente e não mais a alma, e é esse Espírito que recebe direção, que é ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E agora você pode bater um papo com a sua alma e a sua psique e dizer para ela: fica quieta. Por isso que a Bíblia diz que as coisas do Espírito, as coisas espirituais, se discernem espiritualmente. E quantas são as coisas que Deus está fazendo na sua vida e te mostrando pela palavra, e por conta de uma sabotagem que a nossa mente faz, dizendo para você: olha, eu não estou crendo na evidência, eu não vi a evidência. Vou te dar um exemplo prático. Batismo com o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo e começa a perceber a inspiração do Espírito Santo e a falar em línguas. No momento em que você opera falando em línguas, porque a Bíblia fala que isso edifica a sua vida, a Bíblia fala que isso são mistérios que você fala com Deus e que ninguém entende.
não são línguas idiomáticas, senão alguém entenderia, mas ninguém entende, são mistérios que você fala com Deus. E a Bíblia fala que esse é um dom que é dado por Deus para que você e eu sejamos edificados, nos edifiquemos a nós mesmos. E o seu espírito agora recriado, no seu espírito recriado, você pela fé, você crê no batismo com o Espírito Santo, e você começa a orar em línguas e ser edificado todos os dias. É muito comum que no início pessoas travem, porque quando começam a falar em línguas, a alma diz: o que é isso? Não estou entendendo. O que você está falando? Não estou entendendo. Se eu não estou entendendo, cala a boca, para. Porque ela está acostumada a dominar durante muitos anos. Mas hoje, por isso a Bíblia fala que quando você fala em línguas, você ora a Deus em mistérios, e que a nossa mente fica infrutífera. Ela não é para entender mesmo, não é para ela. Só que como ela já dominou durante muito tempo, ela quer vir à tona e atrapalhar isso. Mas ela não está mais na direção. Agora, quem está na direção é o Espírito Santo de Deus, na direção da nossa vida. E esse maravilhoso Espírito Santo ministra na nossa vida. Muitas vezes se estabelece uma barreira na mente, um paradigma na mente, dizendo: não, você não pode fluir no batismo com o Espírito Santo. Isso não é para você. Uma barreira que se estabelece. E no meio disso tudo, o primeiro e o mais vital segredo para você e eu sermos vitoriosos nessa guerra é levar, diz a Bíblia, todo pensamento, desde o primeiro nível, todo pensamento à obediência de Cristo. Você pode dizer a obediência de Cristo? Veja que esse texto que nós lemos no versículo 5 diz, veja mais uma vez: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando nós somos bombardeados por tais pensamentos que te travam, que tentam trazer enganos: Deus não me ama, Deus não me perdoa mais, não tem mais jeito para mim, pensamentos que sobem, que vêm. Quando isso acontece, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você, desde esse primeiro nível, pela palavra, você deve fazer o seguinte: você deve levar todo esse pensamento cativo à obediência de Jesus. E aí daqui para frente você vai entender por que não a nossa obediência, mas a obediência de Jesus. E é esse o segredo. É esse o segredo, a obediência de Jesus. E aí você pode perguntar: pastor, mas como acontece na prática uma seta, um dardo desse? Às vezes coisa que você vê num filme, que você vê numa novela, que está aí compromissada com paradigmas e com filosofias e com preceitos mundanos, e que às vezes você acha tão bonitinho, aquilo se estabelece na sua mente, é uma verdade misturada com mentira, e você vai nesse engano. Não se engane, esse é o verdadeiro campo de batalha, a mente. Se a gente não renovar a nossa mente na palavra, a gente não tem como experimentar essa boa, perfeita vontade de Deus para a nossa vida. A gente precisa renovar a nossa mente na palavra e ensinar e treinar a nossa alma. Agora não é você que manda. Agora não é mais sobre você que eu sou direcionado. Não são mais as emoções, não são mais as suas vontades e desejos, os sentimentos. Agora eu sou dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Certa vez eu estava vendo um filme de comédia, e nesse filme um casal estava passando por uma dificuldade, e eles decidiram terminar o casamento. E a filha deles sofreu bastante nesse período, e uma vez na escola a filha comentou com uma coleguinha, aliás, a coleguinha percebeu que ela estava triste pelo fim do casamento dos pais, e ela sofrendo muito com isso. Uma coleguinha percebeu que ela estava sofrendo muito com isso na escola e perguntou o que estava acontecendo, e ela contou. E essa coleguinha disse para ela: fica tranquila, isso já aconteceu com meus pais também, e olha, posso dizer uma coisa para você, no início também fiquei triste, mas depois fica até melhor. Você consegue perceber a sutileza no filme? E ela aí deu aquele sorrisão tal, e o filme começa a mostrar como era legal a dissolução do casamento e a nova vida agora, cada um vivendo o seu. E os filhos agora felizes. Você consegue perceber a sutileza? Aquilo muitas vezes se estabelece como uma verdade na mente de muitas pessoas. Caramba, realmente,
tem vida depois do casamento, e cara, vamos jogar tudo para o alto e vai ficar muito melhor. O filme já mostrava isso, vai ficar ainda melhor. Estão entendendo, gente? E aí a pessoa muitas vezes absorve aquilo, isso é uma seta, isso é um dardo que vem na mente, começa com um pensamento, caramba, interessante isso. Daqui a pouco você já está falando sobre isso, cara, sabia que eu estava pensando sobre tal assunto, cara, deve ser melhor mesmo, enfim. E começa aquilo se estabelecer e você começa a tomar aquilo como um paradigma, como uma barreira que te impede de ver a verdade. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Vocês perceberam isso? Vocês percebem isso? Nós somos bombardeados com tais tipos de coisas o tempo todo. O tempo todo. TV, internet, rádio, tudo. O tempo todo nossa mente é bombardeada por essas coisas. Ela não para, ela está sempre absorvendo alguma coisa. E se a gente não tiver pronto na palavra, e se a gente não estiver firmado, preparado na palavra, a gente não consegue se sustentar para viver o melhor do reino de Deus aqui. Não apenas salvo, mas salvo, liberto, genuinamente abençoado, curado, família abençoada, próspera, uma vida realmente abundante em Jesus, por conta de paradigmas, sofismas que se instalam, fortalezas que se instalam na mente. Para começar, quando vier essa coisa, que você que é uma nova criatura, você percebe, não vem de Deus. Mas quando esse pensamento vier, você precisa combatê-lo com a palavra. E a primeira coisa que você precisa fazer é levá-lo cativo à obediência de Jesus Cristo. Diz o texto. No campo de batalha da mente, a gente precisa entender o que é levar cativo esses pensamentos à obediência de Jesus. Essa é a verdadeira batalha. Mas o que significa levar esses níveis de pensamentos errados, esses níveis de enganos à obediência de Jesus? Romanos 5,19, um texto que inclusive nós utilizamos aqui no domingo passado para falar sobre dois tipos de justiça, a justiça própria e a justiça que provém da graça mediante a fé em Jesus. Esse texto diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Quem foi esse homem, gente? Adão, perfeitamente. E por causa da desobediência de Adão, veja, foi uma desobediência. A Bíblia fala que todos se tornaram pecadores. Por causa da ofensa, da desobediência desse homem que representou a humanidade pela primeira vez, a humanidade ficou caída, destituída, a morte entrou, o juízo entrou, e todos se tornaram pecadores, destituídos, separados de Deus. Isso veio de uma coisa chamada desobediência. Mas assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quem é esse aqui que obedeceu, gente? Jesus. O legado desse primeiro representante, Adão, ele é outorgado, obrigatório, ninguém escolhe, nasceu, já recebe essa natureza separada, destituída, pecaminosa. O legado de Jesus é uma opção, você precisa optar por Jesus, você precisa receber Jesus, estender a sua mão para Jesus, aceitar Jesus e receber Jesus e viver esse legado de Jesus. Isso também veio de uma coisa chamada obediência. Então eu quero que você já comece a perceber que no campo de batalha da mente, esses sofismas, esses enganos, essas fortalezas precisam ser levadas cativas à obediência de Jesus. E essa obediência de Jesus trouxe para nós alguns frutos, e esses frutos irão nos ajudar nesse campo tão competitivo que é esse campo da mente. Vocês estão compreendendo? Jesus obedeceu e isso trouxe para nós um legado. Jesus obedeceu e isso trouxe para nós um fruto. Veja o que diz, ainda colaborando com isso, falando da obediência de Jesus, o texto de Filipenses no capítulo 2, versículos de 5 a 11. Eu estou mostrando esses textos para dizer para você e mostrar para vocês qual a relação entre levar tudo isso cativo a uma coisa chamada obediência, mas não a obediência de qualquer um ou a sua obediência, mas a obediência de Jesus, para que você entenda como essa obediência vai te ajudar. Como entender isso vai te ajudar nessa verdadeira batalha. Filipenses 2, de 5 a 11 diz assim: tendo em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se, diga bem forte, obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A verdade que você precisa entender aqui é que, porque Ele obedeceu, porque Ele pagou o preço, nós recebemos a bênção. Porque Ele obedeceu, porque Ele mereceu, porque Ele pagou o preço, isso nos tocou, isso chegou até nós. E é com base nessa verdade que a gente leva todo engano, todo pensamento errado que possa subir à nossa mente, a essa obediência que trouxe para nós um fruto de justificação. Agora não é mais a mente que manda. Se a gente fosse levar isso à nossa obediência, ao nosso mérito, a gente iria falhar fatalmente. Não tenha dúvida, mas quando você ouve a palavra e leva todo tipo de engano que possa subir à sua mente, a obediência de Cristo, você vai ver que, ao observar a obediência de Cristo, você vai ver que ela trouxe frutos para nós. E esses frutos estão descritos na palavra, e é sobre essa palavra que nós vivemos. Por isso que nós devemos renovar essa mente. Lembra? Ela não resetou, você continuou com a mesma mente, com a mesma psique. Agora ela precisa ser cheia da palavra. Agora, o pensamento errado, o engano, a altivez, agora o sofisma e a fortaleza precisam cair, em nome de Jesus, para que você possa ver com clareza e ver o quê? Ver a verdade da palavra. Quais foram, pastor, os benefícios que nos trouxe essa obediência de Jesus? O primeiro benefício que eu quero te lembrar é que por causa da obediência dele, o texto diz que nós nos tornamos novas criaturas. O que significa dizer que eu e você, nós não somos mais aquelas velhas criaturas. A gente não pensa, vive e age mais como a gente vivia, dominado pela nossa psique, ou essa mente que vivia enganada com esse tipo de pensamento errado, altivez, sofismas e fortalezas. Agora nós somos novas criaturas, o Espírito Santo guia a nossa vida. E esse maravilhoso Espírito Santo nos dirige através de um Espírito que foi colocado em nós, um novo Espírito, e esse Espírito, diz a palavra, é um com Deus. Amém, gente? Você está sob nova direção. Você vive sob nova direção. Já viu quando tem uma loja, um empreendimento, né, que não está indo bem das pernas, alguém vai lá e compra aquilo ali, e a primeira coisa que essa pessoa faz questão de mostrar para todo mundo é botar uma placa dizendo sob nova direção, para deixar bem claro, olha, não é mais aquilo que estava rolando aqui não, agora é outra coisa. Veja-se assim. E quando vier qualquer coisa que nega a palavra de Deus na sua mente, você pode dizer para ela: alma, estou sob nova direção. Fique quieta. Eu estou sob nova direção. Eu sou uma nova criatura em Jesus. E sabe por que isso aconteceu? Por causa da obediência de Jesus. Eu levo agora esse pensamento cativo à obediência de Jesus. E por causa da obediência de Jesus, eu sei, eu sou uma nova criatura, a minha vida não é mais essa. E aí você começa a renovar a sua mente na palavra. Pastor, como que eu faço para substituir um pensamento que vem, às vezes nos assalta, um pensamento que vem do nada, eu fico pensando, meu Deus, como que isso veio? Da mesma forma que ele veio, ele vai embora para o inferno, quando você trouxer a palavra da verdade para a sua mente. Quando vier o pensamento dizer para você, olha rapaz, você já errou tanto que Deus, é impossível que Ele te ame mais. E você, quando vem esse pensamento, você diz, logo no primeiro nível, você abre os seus lábios e diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E isso por conta de uma justiça que me foi atribuída, independente das obras. Pronto, a sua mente começa a baixar e se calar diante da verdade
que você recebeu como revelação em seu espírito agora. Diga para ela: eu estou sob nova direção, essa era a minha condição, eu hoje sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? A obediência de Jesus trouxe isso para a gente. A obediência de Jesus nos ensinou que nós somos salvos. Você é salvo 100% pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não depende da sua obediência ou do seu mérito, mas da obediência e do mérito de Jesus. Ele se identificou com a nossa condição caída, separada, amaldiçoada naquela cruz, e hoje nós nos identificamos com quem Ele é: santo, justo. Nós fomos qualificados perfeitamente em Jesus. Por isso podemos hoje viver diante do trono da graça de Deus, entrar, caminhar, viver com ousadia, sabendo que nós não seremos fulminados, porque não depende da gente. Se dependesse da gente, ninguém estaria salvo, mas nós depositamos 100% da nossa fé em Cristo Jesus, e embora pensamentos possam brotar e dizer o contrário, nós ficamos com o que a palavra diz. Você foi salvo, e salvo em Cristo Jesus, pela graça, amém? Mas no momento que você está falando que você é salvo, e que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, quando você erra, quando você peca, e ninguém aqui está isento disso, a gente erra todo dia, gente. Jesus tirou de nós hamartia, a natureza do pecado. Nós éramos, como diz a Bíblia, filhos da ira, mas Ele arrancou essa natureza. O homem, quando caiu, por conta da desobediência do primeiro representante Adão, esse homem perde justiça, ele perde zoe. O homem não perdeu bios. Quando você vai à palavra e vê a palavra vida, por exemplo, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Essa palavra vida não é bios, de onde vem a palavra biologia, estudo da vida. Bios é a vida natural, biológica. Zoe é a vida, a natureza do próprio Deus. Quando o homem desobedeceu, ele perde justiça e ele perde zoe. E você pode pensar, alguém pode até pensar, mas Deus não disse que ele iria morrer? Ele não morreu, será que Deus errou? Ele morreu sim, ele perdeu justiça, ele perdeu zoe, ele não perdeu bios, ele não morreu em bios imediatamente. Deus estava falando de uma morte que iria acontecer no espírito dele. Por isso Jesus disse: quando eu vim para dar vida para vocês, e vida abundante. Ele diz: eu vim para dar zoe para vocês. Bios você já tem, vocês não perderam bios, mas eu vim para dar zoe, a natureza do próprio Deus em você. Ele arrancou a natureza do pecado, colocou em nós zoe, a natureza, a vida do próprio Deus. Ele arrancou o hamartia. Agora, hamartanos, as ações pecaminosas, a gente erra todo dia, gente. A gente está num processo de, conhecer e viver cada vez mais alinhado com o que nós já somos em nosso espírito recriado. Em seu espírito você é justo, santo, você é redimido, remido, e a gente tem, através de um processo de renovação da mente, a ação do Espírito Santo, um processo de aprender agora como fala, como pensa, como anda, como age um justo em Jesus, um processo que a gente vai aprendendo e vamos nos tornando cada vez mais pessoas semelhantes a Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Mas quando você erra, o que vem na sua mente? O dardo, a seta, dizendo: está vendo, você não é justo. Está vendo aí? Você não é justo. Você chutou o gato do vizinho ontem, que eu vi. Você foi áspero com a sua esposa, você fez isso, você fez aquilo outro. O diabo vai sempre tentar levar você, através desse sofisma, desse engano na mente, para que você pense que tudo depende da sua obra, depende do teu mérito ou da sua obediência. Ele vai fazer isso o tempo todo. E você, diante desse sofisma, diante dessa fortaleza, você pode abrir os seus lábios e dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa justiça me foi atribuída gratuitamente, independente das obras. Assim que você é salvo, a mente renovada, ela sabe, ela não se deixa acusar por tais fundamentos errados. Ela sabe, ela conhece a verdade, ela é salva pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Mas na segunda, na terça, na quarta, quando você errar, e principalmente se errar na mesma coisa, a sua mente vai ser atacada, tá vendo? Você não presta, rapaz. Tá vendo? Você não é justo. Você é um hipócrita. O diabo atacando a sua mente, querendo levar você para o campo do mérito, para o campo das obras. Tudo começa com um pensamento. Quantas pessoas
vivem com medo de Deus, achando que não tem mais jeito para elas, que Deus não ama mais elas. Tudo começou com um pensamento, virou uma altivez, um sofisma, se estabeleceu uma barreira e se estabeleceu uma fortaleza que a palavra precisa quebrar. Amém, gente? Vocês estão compreendendo? Esse é o verdadeiro campo de batalha que a gente precisa atentar. A obediência de Jesus também nos ensinou que nós somos nele santos. Assim você é em seu Espírito Santo. Assim você é. E por isso estamos sob nova direção e agora temos que aprender como fala, como pensa, como se comporta um santo. E a cada vez que a gente vai mergulhando na palavra e pela ação do Espírito Santo, a gente vai mudando o nosso comportamento, nossa forma de pensar. Tudo começa onde, gente? Tem um livro do pastor Joseph Prince chamado O Poder de Crer Corretamente. Tudo começa onde? Esse é o verdadeiro campo de batalha que eu e você precisamos estar alertas. O diabo, os demônios, o inferno inteiro, eles foram derrotados, ele foi desarmado. Nós já partimos da vitória de Jesus. Agora, na sua mente, você precisa renovar ela na palavra para viver a verdade. Quando você leva esses pensamentos cativos à obediência de Jesus, você vai aprender que você foi remido. Pastor, o que quer dizer ser remido? Remissão significa todos os seus pecados foram perdoados completamente. E agora eu vou falar uma coisa aqui que pode ser que seja uma barreira, um sofisma, uma fortaleza na mente de muita gente. Mas eu vou liberar aqui a verdade para você. Pela palavra de Deus, você foi completamente perdoado há mais de 2020 anos naquela cruz. Você foi perdoado passado, presente e futuro. Todos os seus pecados foram perdoados em Jesus. É nessa hora que a mente fala, peraí rapaz, peraí, o futuro também? E aí, como é que funciona isso? Aguarde a série Plenamente Perdoados. Essa é a verdade que com o teu espírito você pega, você entende pela palavra. Na sua alma, ela não vai compreender e ela vai tentar te levar para a condenação. Perdoado nada, rapaz. Justo, que justo nada, rapaz. É um verdadeiro campo de batalha. E nesse campo de batalha, quem que ganha, gente? A alma ou o espírito? Hã? Boa, tem crente esperto aí, ó. Pastor, o espírito, glória a Deus. Quem tiver mais alimentado, preparado, forte, seu espírito está cheio da palavra, então esse espírito vai influenciar a sua mente vai ser próspera. Se você só recebe o que está ouvindo por aí, e está alheio à palavra, seu espírito está lá, ó, com fome, meu Deus do céu, e a sua alma está cheia de sofismas, de altivez, de fortalezas. Quem vai ganhar é a alma, gente. Por isso a gente precisa ter o nosso espírito bem alimentado e alimentado pela palavra. Enquanto o alimento da psique, da mente, enquanto o alimento dele é tudo que vem pelos 5 sentidos, o que eu vejo, o que eu constato das evidências, o que eu pego, o que eu sinto, o que eu cheiro, o alimento do espírito é a palavra. O alimento do espírito é a palavra, e essa palavra é a verdade que pode transformar, mudar a nossa mente. Você foi remido, você foi perdoado completamente, passado, presente e futuro. Você pode dizer amém? Deixa essa fortaleza cair, diga amém, eu creio. Amém. Você foi redimido, diz a Bíblia. Pastor, remido e redimido não é a mesma coisa? Não. Talvez se você colocar no dicionário lá, você vai ver que ele vai retornar para você a mesma coisa. Mas pela palavra, remido é, você teve seus pecados plenamente perdoados em Jesus. Redimido é, um alto preço foi pago, você não deve mais nada a ninguém, não há sobre você nenhuma condenação ou maldição, toda ela foi quebrada, ficou empacada naquela cruz. Mas existem pensamentos, altivez, sofismas e fortalezas que vêm na mente, às vezes dizendo, cara, na verdade precisa de uma campanha de 7 domingos aí para quebrar isso aí, hein? Já ouviram isso? E é engraçado que termina o 7º domingo e no ano seguinte tem mais 7, e isso não acaba nunca. Quebra de maldições e não sei o que, não sei o que.
um sofisma, um paradigma, uma fortaleza que se estabelece na mente, que não te deixa ver claramente que em Cristo, a Bíblia fala que assim como Ele se tornou pecado e nós nos tornamos justiça, a Bíblia diz que Ele se tornou maldição naquela cruz, e nós nos tornamos bênçãos de Deus, nós somos abençoados plenamente em Cristo Jesus. A mente às vezes está cheia por conta da tradição, da religiosidade, da tia Teteia, do tio Zezinho, do pastor Zezinho fulano, que ensinou que, olha, se não quebrar essas maldições que estão aí, você vai viver essa vida miserável aí. Você atende isso, você acolhe isso, porque a sua mente tem isso como uma fortaleza, você vive isso. Agora, se você pensar em quebra de maldição pela palavra, quebra de maldição no contexto da nova aliança, 10 segundos você faz isso. Você vai crer, você vai à palavra e crer que Jesus levou naquela cruz toda a maldição, Ele levou naquela cruz toda a condenação, e pela fé você se apropria disso. Eu creio. Não tem a mínima possibilidade de um crente em Jesus, de uma nova criatura, ter sobre ele maldição. O mundo pode viver isso, mas sobre uma nova criatura não tem nenhum poder, nenhuma maldição, porque Jesus se fez maldição. Ele se identificou já com a nossa condição caída, condenada e amaldiçoada. Hoje nós nos identificamos com quem Ele é, assim como Ele é, nós somos novas criaturas, abençoados, plenamente perdoados, plenamente abençoados em Cristo Jesus, amém? Mas o pensamento que vem é, cara, principalmente quando acontece uma coisa errada, aconteceu uma coisa que não deu certo, e você insistiu, e cara, aquilo não consegue ser resolvido, cara, vai aparecer alguma profeta ou profeta do olho esbugalhado para dizer para você, olha, 7 semanas aí para quebrar isso. Vai. E a mente de muita gente está cheia disso. E isso nunca cabe, é um ciclo vicioso. O que você precisa é renovar sua mente na palavra e crer que em Cristo você é plenamente abençoado. Acabou, a maldição acabou. A maldição ficou empacada na cruz. Gente, pensa na cruz como um filtro. Amor passou? Passou. Maldição passou? Não, a maldição ficou empacada na cruz. A condenação passou? Não, a condenação ficou empacada na cruz para você que está em Jesus. A cruz foi como um filtro. Ficou tudo de ruim que Ele levou sobre Ele, ficou empacado naquela cruz. E o que passou para nós foi a bênção de Jesus Cristo, foi o legado de Jesus Cristo. A mente próspera sabe disso, conhece essa verdade. Eu acho que já nesse ponto aqui você consegue entender que faz muito sentido isso que eu estou falando. Esse é o verdadeiro campo de batalha. Faz sentido, gente? Esse é o verdadeiro campo de batalha. É renovar a nossa mente na palavra e não deixar que cresça nessa psique pensamentos, altivez, sofismas e fortalezas. Elas são quebradas pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra. Quando você leva esses pensamentos e esses enganos, a obediência de Jesus, você também aprende que você nele é mais que vencedor. Você aprende que você nele é justo. E tudo isso foi concedido a nós pela graça e recebido pela fé. Essa é a verdade. A alma próspera é a alma que é influenciada pela verdade da palavra. Veja, gente, o que diz a terceira carta de João, os versículos de 1 a 3 dizem assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você pode dizer isso? Eu tenho uma alma próspera. E você vai entender o que é uma alma próspera. Na semana que vem, dando continuidade a essa série, eu vou abrir um pouco mais aqui sobre essa coisa chamada tricotomia humana. Não perca. Como que funciona, pastor? O espírito, pneuma, a alma, psique, o corpo, soma, para que você entenda didaticamente como funciona. Semana que vem. Mas, para que você tenha um entendimento básico sobre essa alma é a psique, ela é a sede das nossas emoções, inteligência, raciocínio, é a nossa mente, no grego psique. E esse texto fala sobre um homem que tem uma alma próspera. E o versículo 3 diz qual é o segredo de uma alma próspera. O versículo 3 diz o seguinte: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos
e pelo seu testemunho da tua verdade. Como você anda na verdade. Aprenda isso aqui. A alma próspera é a alma que anda na verdade. E quem é a verdade, gente? A verdade é Jesus, a verdade é a palavra. Que verdade é essa que eu preciso conhecer para que a minha alma seja próspera e através disso eu consiga vencer essa batalha que acontece no campo da mente? A verdade é que a alma próspera, ela é influenciada por Jesus, pela palavra. E se eu puder abrir um pouco mais para você isso, a alma próspera entende e sabe quem Deus realmente é, pela palavra. Quantas pessoas vivem sofrendo aí porque não conhecem Deus como Ele realmente é? Acham que Deus é um poderoso castigador que está na esquina pronto para te arrebentar, por conta de pensamentos, altivez, sofisma, fortalezas estabelecidas na mente que impedem que essa pessoa veja Deus como Ele é de fato. Deus nunca mudou, Ele sempre foi o mesmo. Mas quando você olha para a antiga aliança, as pessoas veem Deus operando e se relacionando com o homem através de uma interface chamada lei. E através dessa interface, ninguém poderia ver Deus como Ele realmente é. Mas a nova aliança, a interface é a graça. Agora a gente pode ver Deus como Ele realmente é. Deus sempre foi o mesmo, mas a forma com que Ele se relaciona com o homem mudou da água para o vinho, quando você compara a antiga aliança com a nova aliança. Você consegue entender isso? E muitas pessoas ainda permanecem em suas mentes com diversos paradigmas e fortalezas sobre Deus, instalados nas suas mentes por conta dessa interface chamada lei. Mas eu profetizo que cada um desses paradigmas, fortalezas, caem aqui hoje em nome de Jesus. Se ainda há, caem aqui hoje em nome de Jesus. A alma próspera, que é influenciada pela verdade, ela entende quem agora você é em Cristo Jesus. Que verdade é essa? A verdade de quem Deus realmente é, a verdade de quem você é agora em Cristo Jesus. Você não é mais um pobre, miserável pecador. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa alma próspera, influenciada pela palavra, ela sabe o que você pode em Jesus. Essa alma próspera, influenciada pela palavra, ela sabe o que você e eu, nós possuímos em Jesus. Ela sabe e ela conhece as realidades da nova aliança. Isso é ministrado pelo Espírito de Deus em nosso espírito, e essa alma pela palavra é renovada. A nossa mente precisa ser renovada. Gente, vai uma dica aqui para vocês: domingo apenas não é suficiente, tá? O bombardeio que eu e você recebemos em nossa psique é diário. Se você está acostumado a ir à palavra somente no domingo, quando o pastor abre ela aqui e lê para você, seu espírito provavelmente está com muita fome, debilitado, e a sua alma está lá em cima, com tanta informação que diariamente ela não para de receber. Domingo só não é suficiente. Ame a palavra. Tenha uma vida de oração e uma vida de amor e dedicação à palavra para que você possa aprender. Não pense como a religião ensina. Na religião, na tradição, se você para de orar e você para de ir à palavra, a religião e a tradição te faz se sentir o quê? Isso, Graça, culpado. Quando você para de orar, quando você não vai à palavra, a religião e a tradição te faz se sentir culpado. Você é culpado, tá vendo? Você não ama a Deus, você não vai ser salvo inclusive por isso. Quando na verdade você não deveria sentir culpa, você deveria sentir fome. Porque essa palavra é o alimento que o nosso espírito precisa. Você não precisa sentir culpa, mas você deveria sentir fome. Seu espírito precisa dessa palavra. E a sua alma precisa ser influenciada por essa verdade da palavra. Quem Deus realmente é, quem você é em Cristo Jesus, o que você pode em Cristo Jesus, o que você possui em Cristo Jesus. Você pode dizer comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E não o que qualquer fortaleza, sofisma, engano possa vir a dizer na minha mente, mas o que a palavra diz. A alma próspera é uma alma que anda
na verdade. É essa prosperidade da alma que afeta todos os níveis da nossa vida: finanças, saúde, família e tudo que você imaginar. Uma alma próspera, uma alma que é influenciada pela verdade. É essa verdade que nos capacita a vencer no campo chamado o campo de batalha da mente. Você compreendeu? Você está alerta a isso? Amém, gente? Hoje é só o primeiro dia. Tem muita coisa que eu quero dividir com você sobre isso. E eu quero que você abra o seu coração e abra o seu espírito para entender que essa é a verdadeira batalha. E que a gente precisa ter a nossa mente renovada nessa palavra. Que a sua mente seja próspera. E próspera porque anda na verdade.